Gênesis 29. Então pôs-se Jacó a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente. E olhando, viu ali um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto dele, pois desse poço se dava de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra no seu lugar sobre a boca do poço. Perguntou-lhes Jacó: Meus irmãos, donde sois? Responderam eles: Somos de Harã. Perguntou-lhes mais: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Perguntou-lhes ainda: Vai ele bem? Responderam: Vai bem. E eis ali Raquel, sua filha, que vem chegando com as ovelhas. Disse ele: Eis que ainda vai alto o dia. Não é hora de se ajuntar o gado? Dai de beber às ovelhas e de apacentá-las. Responderam: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e seja removida a pedra da boca do poço. Assim é que damos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto era ela quem as apacentava. Quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se, revolveu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou a Raquel e, levantando a voz, chorou. E Jacó anunciou a Raquel que ele era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Raquel, pois, foi correndo para anunciá-lo a seu pai. Quando Labão ouviu essas novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou à sua casa. E Jacó relatou a Labão todas essas coisas. Disse-lhe Labão: Verdadeiramente tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Depois perguntou Labão a Jacó: Por seres meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o da mais moça Raquel. Leia tinha os olhos enfermos, enquanto que Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó, porquanto amava Raquel, disse: 7 anos te servirei para ter a Raquel, tua filha mais moça. Respondeu Labão: Melhor é que eu a dê a ti do que a outro. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por causa de Raquel. E estes lhe pareciam como poucos dias, pelo muito que a amava. Então Jacó disse a Labão: Dá-me minha mulher, porque o tempo já está cumprido, para que eu a tome por mulher. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e fez um banquete. À tarde tomou a Leia, sua filha, e a trouxe a Jacó, que esteve com ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva Leia, sua filha. Quando amanheceu, eis que era Leia. Pelo que perguntou Jacó a Labão: Que é isto que me fizeste? Porventura não te servi em troca de Raquel? Por que então me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Não se dá a menor antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de outros 7 anos que ainda me servirás. Assim fez Jacó e cumpriu a semana de Leia. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. E Labão deu sua serva Bila por serva Raquel, sua filha. Então Jacó esteve também com Raquel, e amou a Raquel muito mais do que a Leia, e serviu com Labão ainda outros 7 anos. Viu, pois, o Senhor que Leia era desprezada e tornou-lhe fecunda a madre. Raquel, porém, era estéril. E Leia concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: Porque o Senhor atendeu a minha aflição, agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: Porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este. E lhe chamou Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho, e disse: Agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Portanto lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho,
e disse: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá, e cessou de ter filhos. Gênesis 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: Porventura estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre? Respondeu ela: Eis aqui minha serva Bila, recebe-a por mulher, para que ela dê à luz sobre os meus joelhos, e eu deste modo tenha filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a conheceu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho, pelo que lhe chamou Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu à luz um segundo filho a Jacó. Então disse Raquel: Com grandes lutas tenho lutado com minha irmã e tenho vencido. E chamou-lhe Naphtali. Também Leia, vendo que cessara de ter filhos, tomou a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Leia, deu à luz um filho a Jacó. Então disse Leia: Afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois Zilpa, serva de Leia, deu à luz um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: Feliz sou eu, porque as filhas me chamarão feliz. E chamou-lhe Aser. Ora, saiu Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e as trouxe a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: Dá-me, peço, das mandrágoras de teu filho. Ao que lhe respondeu Leia: É já pouco que me hajas tirado meu marido? Queres tirar também as mandrágoras de meu filho? Prosseguiu Raquel: Por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Quando, pois, Jacó veio à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: Hás de estar comigo, porque certamente te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E com ela deitou-se Jacó aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e ela concebeu e deu a Jacó um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, porquanto dei minha serva a meu marido. E chamou ao filho Isacar. Concebendo Leia outra vez, deu a Jacó um sexto filho. E disse: Deus me deu um excelente dote. Agora morará comigo meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. Depois disto deu à luz uma filha, e chamou-lhe Diná. Também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda. De modo que ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus o opróbrio. E chamou-lhe José, dizendo: Acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Despede-me a fim de que eu vá para meu lugar e para minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: Se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que tu darei. Ao que lhe respondeu Jacó: Tu sabes como te hei servido e como tem passado o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda tem se multiplicado abundantemente, e o Senhor te tem abençoado por onde quer que eu fui. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Insistiu Labão: Que te darei? Então respondeu Jacó: Não me darás nada. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário. De modo que responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário assim exposto diante de ti. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e escuro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Concordou Labão, dizendo: Seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia algum branco,
e todos os escuros entre os cordeiros, e os deu nas mãos de seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano, e descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. E as varas que descascara pôs em frente dos rebanhos, nos coxos, isto é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando vinham beber. Os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e fez os rebanhos olhar para os listrados, e para todos os escuros no rebanho de Labão. E pôs seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos bebedouros, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, ele não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos.